Amém. Gênesis 2, 24 diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós queremos aproveitar esta oportunidade e examinarmos algumas questões que só são examinadas em determinadas oportunidades. O texto que nós lemos, Gênesis 2, 24, fala do quê? De Deus constituindo o casamento, né? O que hoje nós chamamos de casamento, a união de duas pessoas. Num tempo, como já falamos tantas vezes, mas sempre que entramos no assunto somos obrigados a falar, num tempo que não existia escrita. Aqui está falando, essa narrativa é bem antes, ela é pré-histórica. Um tempo que não existia escrita, não existia papel, não existia as tintas, etc., não existia nada disso. Um tempo que não existiam os cartórios, um tempo que não existia, eu poderia dizer, nada do que hoje se vê, um tempo que não existia firma reconhecida, um tempo que não existia nada dessa sociedade moderna. Porém, Deus instituiu algo chamado casamento. Como? Que princípios Deus colocou para que este casamento acontecesse? Um deles, nós vemos que é a grande atração física que um homem e uma mulher sentem um pelo outro. Sem isso aí não existiria casamento, né? Então veja bem, deixará o homem seu pai só. Quando Deus criou o homem, ele disse: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Qual é a ordem de Deus? Crescei-vos. O homem cresce, né? O ser humano cresce. Multiplicai-vos. Para que haja essa multiplicação, ele, quando cria o homem, ele diz o que? Sede fecundo. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a palavra de Deus é: sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí veio a organização chamada, que não é igreja, mas a gente por força de expressão chama, né? Igreja Católica Apostólica Romana, e diz que o homem, os seus líderes ou sublíderes não devem casar. Eles estão lutando contra a palavra, porque a palavra diz: casa, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. E o homem não consegue resistir à palavra de Deus. Aí vem o que eles chamam de voto de castidade. Esse voto é aceito? Não. Por quê? Porque ele estaria contrariando a própria narrativa bíblica, a própria palavra. Então, esse voto não é aceito. E o que gera? Gera os escândalos que nós bem conhecemos. Por que que geram todos aqueles escândalos horríveis? Porque justamente o homem está se colocando contra o curso da palavra de Deus. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa determinação de Deus é fantástica e não adianta tentar lutar contra ela. Nós temos que buscar em Deus para cumprir a sua palavra e não nos opormos a ela. Deus, quando institui isso, ele tem princípios, ele tem conceitos. E o que Deus cobra do ser humano? O que Deus cobra do ser humano? Lá em Mateus capítulo 12, no verso 36 e 37, diz o quê? De toda palavra ociosa, frívola, né, precipitada, que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Porque por tuas palavras serás julgado, e por tuas palavras serás. Então o que Deus cobra do homem é a sua palavra. As pessoas dizem assim: o que Deus uniu, não separa o homem. Isso está escrito? Está escrito. O que Deus uniu, não separa o homem. Isso faz do casamento algo indissolúvel? Não. Por que não? Claro que não.
porque Deus em nenhum momento disse que o casamento seria indissolúvel. Ele está dizendo que o que ele uniu, não separe o homem. E ele mesmo pode separar? Foi ele que uniu, se ele achar que não está certo, ele vai e separa. Depende de cada um ouvir a direção de Deus para a sua vida. Casamento tem conceitos. Essa união é terrível. Uma coisa é um viver no norte, outro no sul. Outra coisa é reunir os dois debaixo do mesmo teto. Agora, quando isso acontece, quando esse casamento acontece, e eu não estou falando, aliás, eu estou anulando essa história de certidão de casamento. Isso aí para mim não faz parte do reino de Deus. Isso aí para mim não tem nenhum valor, eu disse nenhum valor espiritual. O que para mim vale é quando alguém dá a sua palavra. Se você deu a sua palavra, você tem que morrer por ela. Porque é assim que Deus faz, não é assim que Deus faz? Quando Deus dá uma palavra, Ele não cumpre ela. Ele não diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, irmãos, o que é um casamento? Quando você diz que vai casar com alguém, os conceitos que envolvem isso são o quê? Não existe adultério, não existe traição, não existe infidelidade. E o que é a infidelidade? Ela pode ser muitas coisas. A mentirinha ali no canto, aquilo que você não participa, uma série de coisas e fatores que podem gerar a quebra desta chamada aliança. Coisas mínimas que você pode não imaginar, é um mínimo aqui, um mínimo ali, um mínimo acolá. Junta todos esses mínimos, daqui a pouco você tem uma montanha na sua frente, um monte de problemas. A Escritura diz, serão ambos uma só carne, significa que os propósitos têm que ser iguais, e se os propósitos forem diferentes, Amós 3,3 já diz o quê? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não vai andar. Então o conceito de Deus é que deixará o homem seu pai e sua mãe, e isso também é importante. Quem tem um casamento não pode aceitar opinião de pai, nem de mãe, nem de vizinho. E às vezes a esposa ou o marido ouve mais o amigo do trabalho do que sentar para conversar dentro de casa. Vai dar certo? Não vai dar certo. Casamento é uma coisa seríssima. Tanto é seríssimo que hoje o número de divórcios supera o número de casamentos. E como supera? O número de separações supera. Por quê? A Escritura diz que tem que ser ambos uma só carne, e nesse relacionamento, deixa eu falar com todas as minhas forças e apostando toda a minha vida e todos os meus conceitos. O homem é quem manda neste relacionamento, não é cabeça com cabeça. Isso pregam eles, e eles que assumam o que quiserem dizer. Quem manda dentro do lar é o homem. Não existe organização que Deus crie que Ele coloque duas cabeças para dirigir. Não existe. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e nisso eu aposto a vida, que quando existem duas cabeças, existe o quê? Divisão. Você vê que tudo que Deus se refere, deixará o homem, quer dizer, a decisão é do homem, né? Unir-se à sua, claro que a mulher tem a sua liberdade, a mulher está escolhendo, sim, mas você vê como Deus se refere ao homem. Você vê quando, quem é que tinha dentro da sua barriga o menino Jesus, o Salvador do mundo? Maria. Mas quando Deus se manifestava para dar uma direção, com quem Ele falava? Com José. Está lá escrito. Apareceu o anjo do Senhor a José e disse isso. Apareceu o anjo do Senhor em sonhos a José e disse aquilo. Apareceu o anjo do Senhor a José e disse aquilo outro. Porque a direção está com quem? Os 12 representantes das 12 tribos de Israel eram todos homens. Jesus Cristo vem neste mundo e escolhe 12 apóstolos, todos homens. Direção está na mão do homem. Não adianta fugir disso. Estão tentando fugir? Estão. E o resultado nós estamos vendo. Já existe até pastora. Eu rasgo as minhas vestes o dia que eu ver sobre a vida de uma mulher a unção de pastora. Eu deixo de ser um pregador do evangelho.
O Cristo que eu prego não chama a mulher para ser pastora, ele não chama a mulher para dirigir o seu rebanho. O Cristo que eu prego não chama. Se estão pregando outro Cristo aí que estão chamando, esse não presta para mim, porque a minha Bíblia me fala coisas bem radicais e bem diferentes, e é por isso que eu sempre digo, estude Bíblia. E deixa eu repetir uma coisa, porque eu tenho que repetir, ordens são ordens. No casamento não são duas cabeças, é uma só, quem manda é o homem. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, tá? Por mais que se participe, não tem jeito. E o pior, tem homem que não dirige nem a sua casa e acha que vai ser chamado como obreiro da seara de Jesus Cristo. Aí já virou piada, né? Já virou piada. O homem tem que assumir as suas responsabilidades dentro de casa. Tem que arregaçar a manga da camisa, tem que partir para o trabalho, tem que fazer, ele tem que ser o sustentador da sua casa. Ele tem que dar o seu melhor, ele tem que dar o seu tudo. Ele tem essa obrigação, sim. É só buscar em Deus que Deus vai abrir as portas. Hoje existem vários conceitos na sociedade que destruíram a família, destruíram a própria sociedade. Hoje os filhos já não são mais criados com os pais, são criados pelas creches. Você acha que na creche o seu filho recebe o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma educação que receberia contigo em casa? Por mais que a recepção seja maravilhosa lá na creche, meu irmão, não tem como ser a mesma coisa. Casamento vai gerando, envolvendo uma série de situações e conceitos, irmãos, que quando nós vemos essas coisas, esses conceitos quebrados, nós começamos a ver que a nossa sociedade está sendo destruída. Hoje nós temos criança com 13 anos gerenciando o tráfico de drogas, e o último a saber são os pais. Por quê? Por uma série de fatores e circunstâncias, né? Coisas até que a sociedade lá fora é oprimida e é imposta, e as famílias são obrigadas a receber essa carga sobre a sua vida, porque a sociedade grita com as suas necessidades, e as pessoas acham que uma série de situações, de atitudes precisam ser tomadas e não buscam em Deus. Outra coisa é isso. Você quer ter um casamento abençoado? Você tem que buscar em Deus. Não tem jeito. Muitos são os pensamentos do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Você não tem a resposta certa. Se convença disto. Aceite isto. Seja crente. Se converta à Bíblia. Você não tem resposta. Ah, eu sei, eu estudei. Pega o teu diploma e joga no lixo. Ele não presta quando ele é comparado à Bíblia. Diploma seu não te dá inteligência nem sabedoria. A revelação do Espírito Santo, isso sim é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos aprender um monte de coisas. Senão, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas quando ele vê que não dá certo, quando vê, como diz aquele ditado, quando um não quer, dois não briga, né? Por aí, a coisa vai por aí. Amós 3:3 vai dizer, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Ele tem planos, mas se ambos não correspondem a esse plano, ele continuará tratando com aquele que corresponder. Ele arranca o que se torna pedra de tropeço e dá graça para que o outro que está no seu caminho continue. Esse ministério não tem a visão de casamento ser indissolúvel. Esse ministério tem a seguinte visão: busca a face do Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que ele te mandar, vai e faça. Esta é a visão desse ministério. Aqui que nós tratamos é assim, né? Já houve pessoas que chegaram aqui, pastor, Deus está me falando para nós orarmos por fulano e ciclano, que Deus vai restaurar aquela união. Eu falei, não, minha irmã, não sei se Deus está te falando ou não, sei que aqui não tem essa visão, não vamos orar, não. A nossa visão aqui é que cada um individualmente saiba buscar a face do Senhor. Aqui nós não temos visão de andar junto quem não está de acordo. Cada um tem que receber a direção de Deus para a sua vida. Essa direção está na Bíblia e está quando você dobra os seus joelhos e busca a face desse Deus maravilhoso.
Então, certa vez em Malaquias capítulo 2, Deus está dizendo que ele odeia o repúdio. Acontecia uma coisa na nação de Israel. Quando as esposas ficavam mais velhas, os homens, um lugar de tanta mulher em Israel, uma época de guerra, de morria homem demais, o que o homem simplesmente fazia? A mulher estava mais velha, ele largava a mulher e pegava uma mais nova. Aliás, que não era só em Israel não, nos nossos dias também tem isso por aí, principalmente quando o camarada vira artista e começa a ganhar muito dinheiro, aí ele vira também um hipócrita, né? Mas a Bíblia diz, ser fiel à mulher da tua mocidade. E Deus vai em Malaquias e diz que está repreendendo toda a nação de Israel, porque eles estavam repudiando as suas esposas para trocarem por outras. Deus não aceita isso. Deus não aceita uma separação sem um motivo. Deus não aceita. E Deus só aceita a separação quando Ele mesmo proclama esta separação. Porque o que Deus uniu, não separa o homem. Mas Ele tem poder para unir e para separar. Então, serão ambos uma só carne. Ou seja, a partir do momento que existe um casamento, não adianta sorrir para o homem e dizer, aquele homem é meu amigo, mas eu não gosto da esposa dele. Ele não é teu amigo. Você pode pensar que é amigo dele, mas ele não é teu amigo. Ele não é teu amigo. Se ele chegou ao ponto de se unir a alguém, ele não quer saber que você para ele sorrir, mas para a esposa dele amarra a cara. Não tem amizade, não tem amigo, não tem concordância. E vice-versa. Não adianta dizer, aquela mulher ali é gente boa, mas o marido dela não vale nada. Eu só gosto dela. Não tem jeito, porque se eles realmente são ambos uma só carne, quando você agrada um, você agradou o outro. Quando você maldiz de um, você está maldizendo o outro. Não adianta elogiar metade, não tem jeito. Eles são um agora. Não adianta sorrir para mim e falar mal da minha esposa pelas minhas costas. Não adianta. E além do mais, a Bíblia diz, né, que aquele que semeia contenda entre irmãos é abominação aos olhos do Senhor. Então, meu irmão, existem conceitos, existem princípios que norteiam todos os nossos passos. Tudo que você for fazer neste mundo chamado planeta Terra, tem regra na Bíblia para como você se conduzir em triunfo e em perfeição. Né? Como foi dito a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu só ando na presença de Deus como? Quando todo momento em que eu vou dar um passo, eu paro e pergunto, Senhor, posso ir para a direita? Para a esquerda? Para frente? Quantos passos? Se eu não fizer isso, eu não vou me conduzir em triunfo, não vou andar na presença do Senhor e muito menos vou estar em perfeição. E muito menos a Bíblia será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, você deu a sua palavra, você tem que cumprir em tudo, porque a Escritura diz que Deus nos fez imagem e semelhança sua, e Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu não vou também ter que empenhar a minha vida no cumprimento da minha palavra? Eu tenho, se eu dei uma palavra, eu estou empenhado, eu não preciso assinar nenhum documento. Se eu dei a minha palavra, Deus vai cobrar a minha palavra. Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Um templo do Espírito Santo mentiroso? Um templo do Espírito Santo que dá uma palavra hoje já pensando mudá-la no futuro? Que templo é esse? Isso é um templo em ruínas. Isso é um templo com bases rachadas. Isso é um templo que vai um dia ruir e não vai ficar pedra sobre pedra. Então, meu irmão, coisas seríssimas existem, muitos brincam, outros entendem, né? Uns brincam, outros entendem, e a sociedade vai tomando os seus cursos, e Deus vai colocando dia a dia o seu tribunal diante de cada um de nós. E a Escritura diz que ninguém comparecerá
inocente perante o Senhor. Portanto, palavras é tudo que Deus espera ouvir de você. Quando você ora e Deus te cura, Ele assinou algum papel algum dia, dizendo que ia te curar? Não, mas Ele disse que ia te curar. Você tem encontrado a paz em Deus? Ele disse que te daria paz. Ele vela o quê? Sobre a palavra dele. O diabo tem ficado debaixo dos teus pés. Por quê? Porque Deus vela sobre a palavra dele. Você ordena o mal e ele sai. Por quê? De onde vem esse poder? Vem porque Deus te garantiu pela palavra dele. Tudo vem da palavra de Deus. E quando você se diz homem, mulher de Deus, coloque as suas palavras perante Deus, se submetendo à Escritura, e você verá que Deus fará segundo aquilo que lhe apraz, como diz a Escritura. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro, agrada-te do Senhor. Se agradar do Senhor é se curvar aos seus conceitos, princípios e ideologia. Jesus Cristo veio a este mundo por uma causa. Você deve se submeter a ela também. Se você não se submete a esta causa, sobre ti não estaria em primeira mão a palavra que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, irmãos, esta união, ela é bem complexa. Muitas pessoas vivem muito bem enquanto estão separadas. Depois que se unem, ainda mais na sociedade moderna, né? Não, eu trabalho, eu também boto dinheiro dentro de casa, eu também mando. A autoridade que Deus dá a um ser humano nunca foi vinculada às suas possessões terrenas. Não interessa, dentro de um lar, quem ganha mais salário ou quem sustenta a casa também. Na sociedade moderna que nós vivemos, isso está virando obrigação de todo mundo. Porque hoje as pessoas trabalham, os aluguéis são mais altos que os salários. Então a coisa está muito de cabeça para baixo. A autoridade dentro de um lar não é de quem põe dinheiro lá dentro. A autoridade dentro de um lar é daquele a quem Deus diz que tem autoridade. Dentro da igreja, quem é a autoridade? Aquele que Deus instituir. Não é aquele que mais trabalha e põe o maior salário ou o maior dízimo. É assim que funciona? A autoridade de Deus não está vinculada às possessões da terra. Não é quem tem ouro e prata que tem autoridade, é quem tem o Espírito Santo e a direção para a sua vida, segundo a Escritura. É necessário entender essas coisas. Deixa eu repetir mais uma coisa: ordens são ordens. Não sorria para mim e fale mal da minha esposa pelas minhas costas. Eu não sou amigo de ninguém que faz isso, e ninguém será amigo de ninguém que faça isso. Amém? Não adianta dizer, engole calado. Lembra aquela frase errada, mas que todo mundo dizia? Quem tem alguma coisa para dizer, fale agora ou... Pois eu te digo, não fale agora nem nunca, mas cale-se para sempre. Não se meta no que não é problema seu. Amém? Eu sou bem claro, tem que ser assim, para vivermos bem, vivermos tranquilo. Ah, eu acho que é de Deus, eu acho que não é de Deus. Pega o que você acha, o que você não acha, guarda no fundo do baú, guarda para você, né? Eu acho, Deus falou que acha segundo você também? Deus concorda contigo? Não, eu acho que fulana está errada. E Deus, o que diz? Deus disse que a fulana está errada? Por que você está dizendo? Que servo é tu? Já virou senhor? Não, eu acho que ele está errado. É mesmo? E quem disse que interessa o que eu acho ou o que eu deixo de achar? A resposta já não vem mais do Senhor, agora os meus pensamentos já são a verdade também? Os meus pensamentos já são a resposta? E a Escritura diz, muitos são os pensamentos dos homens, os pensamentos humanos, mas a resposta certa vem do Senhor. Fulana está errada, Deus te disse que está errada? Não, mas 2 mais 2 igual a 4, na tua matemática. Deus criou a matemática. A dele é bem diferente. Há caminhos que ao homem parece ser bom, é perfeito, está direitinho, 2 mais 2 igual a 4. Mas o final dele é o quê? Caminho de morte. Amém? Então, irmãos, calma,
prossiga em submissão, prossiga em humildade. Entenda, somos servos e não senhores. Como servos, cada um tem a sua posição. Uns dão ordem, mas continuam sendo servos. Outros têm que acatar a ordem, continuam sendo servos. Cada um tem a sua posição. José reinou no Egito, mas quem dominava sobre a cabeça dele era um ímpio, um idólatra, chamado Faraó. Amém? São conceitos, são uma série de situações. E quem viu maior glória de Deus do que José? Então, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. Cuidado com o que eu acho, cuidado com o que eu penso. Será que o que eu acho, será que o que eu penso é problema meu? Será que a minha vida já não tem coisas suficientes para me ocuparem? Será que os meus caminhos já não são tão embaraçados no dia a dia, que eu tenha tanta coisa para fazer que ainda sobra tempo para olhar pela janela? Cada um leva a sua vida, todos somos adultos. A preocupação com a vida dos outros que eu tenho que ter são com aqueles que são menores e que precisam da minha direção, da minha experiência, da minha orientação. Fora isso, cada um, diz a Escritura, dará conta de si mesmo perante Deus. Então, o que eu acho que está certo é problema meu, o que eu acho que está errado é problema meu. Eu tenho que cuidar da minha vida, cada um cuide da sua. Amém? E este relacionamento é sério. Deixa eu falar mais pela terceira vez. O que eu penso, o que eu acho, não importa. Ambos serão uma só carne. Quer agradar os dois, agrade os dois, mas não tente agradar um só. Não tente semear contenda. Não tente ser... eu concordo contigo, você é gente boa, mas o teu... eu concordo contigo, mas a tua... Não. Quem faz isso é o espírito do anticristo. Ele que semeia essa divisão. Ele que vai no ouvido de um, tititi, tititi. A pessoa diz, eu não tinha percebido. Não, mas né? Tem coisas que se disseminam dentro de uma sociedade que começa numa cabeça só. Daqui a pouco está todo mundo observando um fato que começou por um só. Um foi lá, tititi. O outro foi no ouvido do outro, tititi. Foi no ouvido do outro, tititi. Daqui a pouco todo mundo está olhando para o mesmo ponto, porque uma só pessoa suscitou a ideia. Uma ideia que não foi Deus que lhe deu, foi ela que criou. Amém? Então, querido, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua esposa, serão ambos uma só carne. A Bíblia tem as regras para um casamento e a Bíblia tem as regras para o fim de um casamento também. Isso é sério, é responsabilidade. A Escritura diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, então é necessário clamar, buscar, ver a direção. Tem que haver acordo. E o acordo muitas vezes só vai existir quando houver uma submissão. Se não existir essa submissão, despojar-se de si mesmo, não iremos a parte alguma. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.